temos uma atualização chocante sobre um caso que deixou muitos, inclusive o promotor do distrito, horrorizados. Uma terceira pessoa foi presa após uma menina de 11 anos supostamente dar à luz em casa, em Oklahoma. Ouça o que a avó da criança disse à KJRH-TV antes de sabermos que ela era suspeita. Não sabíamos que isso acontecia. Bem, a polícia diz que ela não contou a eles sobre o que supostamente aconteceu dentro da casa. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Se as alegações desta história forem verdadeiras, é muito difícil compreender a quantidade de pessoas que falharam com uma jovem de apenas 11 anos que supostamente deu à luz dentro de casa. Não posso ser mais claro sobre o quanto é difícil falar sobre essa história e sobre o que as duas pessoas que você vê na tela são acusadas de ter feito. É impensável. Aqui estão as fotos de Dustin e Sherry Walker na prisão. Sherry é a mãe da menina de 11 anos e Dustin é o padrasto dela. Vou explicar do que Michelle Justice está sendo acusada pelas autoridades. Segundo relatos, ela é a avó da menina de 11 anos. Já vamos falar dela, mas a história surgiu pela primeira vez em 16 de agosto. Tudo isso teria ocorrido nesta casa, em Muskogee, Oklahoma, a cerca de 1 hora de Tulsa. De acordo com a KWIW, que conversou com o promotor responsável por esse caso, uma menina de 11 anos deu à luz um bebê de 9 meses dentro desta casa naquele dia. O promotor afirmou que os Walkers inicialmente contaram a US médicos, que ficaram surpresos ao descobrir que a menina de 11 anos estava grávida. Eles afirmaram não saber, mas as autoridades acham que mentiram. O promotor afirmou que a menina de 11 anos era pequena e para ela chegar ao termo completo da gravidez e ninguém perceber, simplesmente não faz sentido. Achamos antigas páginas do Facebook do casal. Dustin tem 34 e Sherry 33 anos. E muitas das fotos deles mostram eles segurando crianças pequenas. Um vizinho desse casal disse à KJRH-TV que 6 crianças ao todo moravam naquela casa junto com cachorros e gatos. E esse vizinho disse que esse casal não tinha água encanada em casa nos últimos 2 ou talvez 3 anos. Quando a história surgiu, um repórter da KJRH-TV foi ao bairro buscar informações para uma matéria. E ela relatou que havia uma mulher que parecia estar gravando vídeos dela do outro lado da rua. Ela se aproximou da mulher ao sair do bairro, que então lhe disse isso. Isso estava acontecendo. Eu amo isso. Como acha que sua neta engravidou? Ela continua nos dizendo que foi. Um garotinho de 12 anos. A mulher que você viu falando era Michelle Justiça. Esta é a foto dela, segundo as autoridades. O que você ouviu ela dizer ao repórter, segundo as autoridades, era mentira. Justiça foi presa e acusada de 6 crimes de negligência infantil. Acredita-se que um total de 6 crianças moravam nesta casa, incluindo aquela menina de 11 anos que deu à luz. Segundo a KJRH Justiça, a avó da menina de 11 anos morava perto da casa onde a criança teria dado à luz. A KFOR Televisão está informando que Justiça testemunhou o parto, mas não alertou as autoridades. A polícia foi acionada quando a menina de 11 anos e o bebê foram levados ao hospital. A polícia diz que a criança não ia ao médico há mais de 1 ano e também não estava matriculada na escola, então parece que ela foi mantida fora de vista. Dustin e Sherry Walker foram acusados de negligência infantil, mas um teste de paternidade confirmou que Dustin, o padrasto, é o pai biológico do recém-nascido, segundo as autoridades. Agora, Dustin está enfrentando uma acusação de abuso sexual de uma criança menor de 12 anos. E após o resultado, Sherry foi acusada de facilitar o abuso sexual. Sherry não tem antecedentes criminais, mas achamos 2 casos anteriores com Dustin Walker. Um de 2020, ele foi acusado de disparar uma arma dentro de casa. O caso terminou com multa, mas os registros indicam envio para cobrança.
Em 2023, ele foi acusado de agressão doméstica e lesão corporal na presença de um menor, e esse caso foi arquivado. Ambos os Walkers estão presos sob fiança de US$ 100 mil. O promotor disse à KWTW que os pais podem pegar prisão perpétua se condenados. O valor da fiança de Justice não está claro no momento. Sobre a jovem que teria dado à luz em uma casa sem água encanada, segundo relatos, o promotor afirmou que ela está traumatizada. Ela disse que dar à luz dentro daquela casa, novamente, sem água encanada, sem cuidados médicos, é difícil imaginar o que ela passou e o que seria necessário para se recuperar, se é que algum dia conseguirá se recuperar, não só fisicamente, mas também mentalmente. A garota não via um médico há mais de um ano, novamente, e também não frequentava a escola há mais de um ano. São locais onde um professor, médico, profissional de saúde ou responsável poderia ter ajudado essa garota, mas relatos dizem que ela ficou fora de vista. Recebemos agora o detetive de homicídios aposentado Dave Walker, de Tulsa. Obrigado por estar conosco. Eu sei que essa é uma história muito perturbadora, da sua região do país. Primeiro, apenas a cidade de Muskogee, onde tudo acontece. Eu sei que fica a pouco mais de 1 hora, de carro, ao que parece, de Tulsa. Se você já esteve lá, o que pode nos contar sobre essa parte de Oklahoma? Bem, eu já estive lá. Trabalhamos em casos com o departamento do xerife de Muskogee, com a polícia de Muskogee. Eu joguei, sabe, meus times de beisebol já jogaram beisebol lá. É uma boa comunidade, gosto de lá, me sinto seguro. É como se tivesse um clima de cidade pequena, mas fica bem ao lado de uma grande rodovia. Então, a rodovia passa bem no meio de Muskogee, mas eu só tenho coisas boas para falar sobre Muskogee. Sim, e só essa história dessa comunidade, que infelizmente esses tipos de casos podem acontecer em qualquer lugar. Mas quero dizer, é só você ler a manchete e precisa olhar de novo, porque é muito difícil de compreender. Mas, pela sua experiência nas forças de segurança, você enfrenta casos realmente perturbadores. Quão comum é ver isso acontecer? Infelizmente, não é muito comum para nós, das forças de segurança, nos depararmos com esse tipo de caso, mas quando você encontra um, percebe que isso acontece mais do que é relatado. E é isso que me incomoda. Não é tanto o fato de, você sabe, haver incesto em famílias em qualquer lugar, porque sabemos que isso provavelmente acontece, e esse caso traz isso à tona. Mas os outros casos que não sabemos não são denunciados nem resultam em criança grávida. Mas temos uma criança que cresce e vira um adulto cheio de traumas. É revoltante, na verdade, para nós da polícia, até pensar que isso acontece. Então, sim, não é uma boa situação. É, e também, sabe, parte disso, para mim, é que você tem essa criança. Havia, sabe, aparentemente, mais 5 outras crianças morando na casa. Você tem a mãe enfrentando acusações e o padrasto, que é o pai biológico do recém-nascido. E agora, outra figura da família, supostamente a avó, que foi presa. Os 3 aparentemente mentiram às autoridades desde o início, alegando não saber como isso aconteceu. O promotor disse que isso não faz sentido. Quando você está interrogando suspeitos em um caso, quais são algumas das coisas que você procura enquanto constrói seu caso, mas também para saber se as pessoas, como nesta história, estão realmente dizendo a verdade? Bem, você procura por, sabe, eu acabei de ter essa conversa com alguém antes. Quero dizer, obviamente você precisa fazer uma pequena investigação para saber quando eles estão mentindo. Mas não parece que você precise de experiência, você apenas sabe que não faz sentido. O que quer que eles estejam dizendo simplesmente não faz muito sentido. E sabe, se você está dizendo que essa criança de 11 anos ficou grávida de um amigo porque estavam curiosos, ou seja lá quem for, isso não faz sentido para mim. E eu confrontaria alguém assim, não fisicamente, mas diria: isso faz sentido para você? E tentaria fazer com que eles começassem a raciocinar que nada do que estão dizendo faz sentido, não vai bater. E eventualmente a verdade vai aparecer.
E, infelizmente, acho que a verdade vai aparecer no tribunal para essas pessoas. E com toda razão, quem mais sabe disso? É perturbador que toda a família sabia que isso acontecia. Isso afetava não só a criança de 11 anos, mas também as outras ao redor que sabem o que ocorre. Certo. E é só essa avó também. Eu só fico pensando, sabe? Você tem 3 pessoas da mesma família que todas decidiram encobrir o mesmo crime. É só as 3 pessoas se unirem. Claro, supostamente até agora, o teste de paternidade volta e confirma que o padrasto é o pai biológico desse recém-nascido. Ao montar um caso com a ciência ao seu lado, o que mais é necessário? E para conseguir promotores e garantir sua condenação? Bem, quero dizer, nós como investigadores sempre vamos atrás de mais do que o necessário, porque nunca se sabe que tipo de circunstâncias vão revelar que o que você conseguiu não foi obtido legalmente ou que você não pode usar isso no tribunal. O triste e difícil vai ser entrevistar as crianças que estão envolvidas nisso. Isso é o que precisa acontecer e isso é o que a gente não quer que aconteça. Então alguém tem que sentar com as crianças e dizer: "Ei, o que está acontecendo aqui?" E além disso, sabe, você faz a entrevista com os adultos, eles vão acabar contando as histórias eventualmente. Alguém, quase certeza absoluta, sabe, esse é o pai. Todos nós sabemos como o pai se torna o pai, e é terrível pensar nisso. E então o pai é Gott. Sabe, é quando as outras pessoas saem da própria história e dizem, sabe, todos estão envolvidos e todos têm que sofrer e devem ser responsabilizados. Outra parte desse caso também envolve as outras crianças que estão na casa e os 3 adultos que estão enfrentando acusações agora. Todos eles estão respondendo por acusações de negligência infantil por causa das condições que aparentemente estavam acontecendo dentro dessa casa. Quando você responde a um caso, e, sabe, porque há pessoas, e eu entendo, em diferentes partes do país, nem todo mundo tem, sabe, muitas das coisas que outras pessoas têm, como água encanada e tudo isso. Mas qual é o limite em que algo realmente se torna um caso de negligência, em vez de ser apenas nascer em uma situação infeliz? Bem, não sei se algum policial chegou a ir até aquela casa, mas dá para ver pelas imagens do noticiário que você questionaria se uma criança deveria estar envolvida naquele ambiente. E eu sei disso. Nós, pessoalmente, como policiais, somos obrigados a ir até a casa, olhar pelas janelas e fazer o que for preciso para garantir que aquelas crianças estejam bem. Se você recebe uma ligação dizendo que há crianças pequenas, de 11 anos ou menos, vivendo nesse tipo de condição, você não vê luzes acesas, não vê água corrente, nós somos meio que obrigados, moral e eticamente, a entrar lá. Se eles fizeram contato na casa, eu não sei. Mas olhando para isso e entendendo o que sabemos agora, alguém deve estar pensando: poxa, eu deveria ter feito alguma coisa. Com certeza. Sei que eles tiveram alguns problemas com a lei ao longo dos anos, especialmente o padrasto, mas nada comparado ao que ele enfrenta agora. Mas é preciso considerar os sinais de alerta nesses casos. Quando se trata de entrevistar crianças, como quais são as habilidades? Porque sabemos que existem pessoas especialmente treinadas para fazer isso e obter informações. Mas como essas habilidades realmente se parecem em comparação com as conversas que você teria com os adultos em um caso como esse? Bem, você precisa ser um pouco mais direto. Gentil. Você tem que ser mais gentil com as crianças, obviamente. Mas isso vem do fato de sermos adultos, termos nossos próprios filhos, e seria o mesmo tipo de resposta de paternidade. Como prefere que falem com seu filho? Não podemos simplesmente chegar lá acusando: você está mentindo sobre isso ou aquilo. Você basicamente precisa quebrar o mecanismo de defesa das crianças, porque elas estão vivendo um inferno. E, sabe, elas estão procurando alguém para se apegar, talvez seja esse o caso.
Eu acho que essas crianças aqui estão procurando por um salvador. Então, nós, como agentes da lei, sabe, seja trazendo uma mulher ou alguém com um perfil mais de avô para conversar com eles. Eu já fiz entrevistas com crianças dessa faixa etária, de 10 anos ou menos, que testemunharam assassinatos no banco de trás de uma viatura policial. E eu te digo, isso acaba com você como pessoa. Mas, sabe, as técnicas são o que você faria, o que sua mãe faria. E essa é a única coisa na qual temos que nos apoiar. O que gostaríamos que nossos filhos fossem, sabe, enfrentar ou conversar sobre isso, não precisamos entrar em todos os detalhes. Existem profissionais que fazem isso. Tenho certeza de que Oklahoma tem pessoas capazes disso. Mas inicialmente só precisamos ser gentis com eles. Dê uma chance a eles. Mostre que existem, mas que há opções melhores. Eles vão ficar abalados por muito tempo. Nós simplesmente não queremos criar isso. Queremos ser lembrados como aqueles que foram amigáveis. Bem colocado, porque é muito difícil pensar no trauma que todas as crianças envolvidas nessa história vão ter que enfrentar, mas especialmente essa criança de 11 anos que deu à luz, segundo as autoridades. Que tipo de recursos existem para uma criança nessa situação? Aos 11 anos, você não conseguirá cuidar de um recém-nascido. Não, tenho certeza de que essa criança vai acabar, sabe? Eu não conheço todos os detalhes do nosso departamento de habitação e serviços. Sei que temos um departamento de habitação e serviços e que trabalham muito duro. Eu sei que há muitas organizações sem fins lucrativos, provavelmente ligando sobre essa situação para que essas crianças recebam a ajuda de que precisam. Como eu disse, infelizmente, há tantos que acabam entrando no sistema, mas não posso deixar de pensar que esse é um caso que exige o esforço de todos. Em todo o estado de Oklahoma, haverá recursos para essas crianças e para o recém-nascido. Aposto que agora mesmo já tem ligações dizendo: nós ficamos com esse bebê. Sem dúvida. Também penso, voltando ao início, que esse é um daqueles casos que surgem e deixam você preocupado sobre onde mais isso pode ocorrer em segredo. E essa criança, essa menina de 11 anos, não tinha visto um médico há mais de um ano. Isso já é terrível, pois ela passou por uma gravidez e ainda não estava matriculada na escola. Então, ela realmente foi mantida atrás de portas fechadas, fora do radar para muita gente. Na sua experiência e nos casos que você já cobriu, quais são algumas das maneiras eficazes de trazer esses casos à tona para que não fiquem apenas escondidos atrás de portas fechadas? Eu sei que essa pode ser uma pergunta realmente complicada, que todo mundo tenta responder quando vê uma história como essa. Sim, eu acho que, sabe, tudo se resume a: como policiais, o que podemos fazer eticamente ao ver uma casa deteriorada? Foi como você disse no início da entrevista. Algumas pessoas não têm sorte. Isso não quer dizer que sejam ignorantes, apenas que têm menos do que nós ou do que você considera ideal. Mas não é o caso aqui. Sem água encanada, como explicado pelo vizinho, por 2 anos, rapaz, isso por si só já é motivo suficiente para batermos na porta. E se não obtivermos uma resposta, sabe, legalmente nós estamos meio em conflito aqui, mas já estamos na porta. Quero dizer, nós temos que fazer isso como pessoas. Policiais, que se dane. Somos humanos e você entra e tem que salvar as crianças. Quero dizer, temos que salvar as crianças. E eu sei muito dessa história. Muito do que estamos ouvindo agora vem das autoridades policiais. Assim, os Walkers terão oportunidade no tribunal e chance de defesa. Mas eu também acho que para esses detetives, quero dizer, especialmente se você é pai e chega ao hospital e percebe o caso com o qual está lidando, mas então você tem esse trabalho a fazer, onde precisa interrogar essas pessoas, tentar fazer com que pelo menos confiem em você para te dar alguma informação que possa ser usada na investigação. E eu sei que há muita compartimentalização envolvida em ser um membro da polícia, mas realmente o que é preciso para mentalmente conseguir suportar a raiva que você pode sentir pela pessoa do outro lado e pelo que ela está sendo acusada de fazer em um caso como esse. Só posso falar por mim.
pessoalmente, eu sou melhor do que eles, um ser humano melhor. Então, eu não posso deixar o que eles fizeram afetar o que eu tenho que fazer. Eu tenho um trabalho definido para mim. E realmente, naquele momento específico, nós, da aplicação da lei que estamos entrevistando, trabalhando no caso, seguindo em frente, somos profissionais e vamos fazer o que for preciso para garantir que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então, não podemos atravessar a mesa e dar um tapa neles como as pessoas querem que a gente faça. Não podemos violar seus direitos, tudo deve ser feito corretamente e com transparência. Depois, quando estivermos sozinhos, podemos chorar. Uso muito essa frase, choro sozinho. A única maneira de conseguirmos passar por isso, né? Tem policiais aí fora, agora, que diriam, isso é besteira. É assim que supero isso. Tenho certeza de que cada um tem seu próprio jeito de lidar com isso. Mas que trabalho difícil. É realmente uma história muito triste aqui. Vamos ver se haverá mais prisões. Até agora, 3 membros da mesma família foram presos, o que já é chocante. Dave Walker, detetive de homicídios aposentado de Tulsa, Oklahoma. Obrigado por participar do Law and Crime. Claro, Chris, eu que agradeço. Obrigado. Isso é tudo do On the Case. Do Law and Crime, inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.